Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da nossa série sobre criação de filhos. Neste mês temos caminhado por temas muito importantes sobre comportamento, pais presentes, gratidão, sobre a ausência de correção. Falamos sobre os perigos das telas, sobre discipulado e hoje eu quero compartilhar o que estamos formando no dia a dia. Porque existe uma pergunta que todo pai e toda mãe precisam responder, que é: eu estou formando comportamento ou estou alcançando o coração? Porque existe uma grande diferença entre um filho que faz o certo e um filho que aprende a amar o que é certo. Existe uma grande diferença entre obediência externa e transformação verdadeira. E talvez esse seja um dos grandes desafios da criação, porque o comportamento aparece, o coração não. E nós temos facilidade em corrigir aquilo que vemos, mas Deus sempre olhou além. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós enxergamos atitudes, Deus enxerga motivações. Nós vemos o que foi feito, Deus vê por que foi feito. E Jesus falou sobre isso de uma forma muito forte em Mateus 23, quando ele olhou para os fariseus e disse: vocês são como sepulcros caiados, porque por fora estava tudo bonito, tudo organizado, eram bons religiosos. Aparentemente, estavam fazendo tudo corretos, tudo muito bonito de ver, mas por dentro estavam longe de Deus. Jesus não estava condenando o comportamento correto. Ele estava mostrando que comportamento sem transformação interior produz aparência. Porque um filho pode obedecer, tirar boa nota, frequentar a igreja e ainda assim não estar aprendendo a amar a verdade. Nosso objetivo não é formar filhos que apenas pareçam bons, é formar filhos transformados. E aqui eu quero lembrar de uma história que ilustra isso perfeitamente. Caim e Abel. Os dois levaram a oferta. Externamente parecia igual. Os dois participaram, entregaram algo, mas Deus recebeu uma e rejeitou a outra. Por quê? Porque Deus enxergou o coração. Abel ofereceu em fé, com honra, com entrega, mas Caim carregava algo diferente dentro dele. Depois vemos inveja, ira, comparação. Percebe? O problema não começou no assassinato, começou no coração, porque comportamento sempre nasce de alguma raiz. E talvez aqui seja um erro que nós pais cometemos. O filho mentiu, corrigimos a mentira. O filho respondeu, corrigimos a resposta. O filho explodiu, corrigimos o grito. Mas talvez a pergunta precisa ser: o que está acontecendo dentro dele para que haja esse resultado? Porque comportamento normalmente é linguagem. Mentira pode revelar medo, irritação pode revelar dor, agressividade pode revelar insegurança, silêncio pode revelar vergonha, desobediência pode revelar busca por autonomia. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo começa ali. E Jesus fazia isso o tempo inteiro. Pense em Pedro. Pedro negou Jesus. Jesus poderia ter começado: como você teve coragem? Mas, depois da ressurreição, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele foi direto para a raiz. E Jesus perguntou 3 vezes, porque foram 3 vezes que Pedro negou. Jesus não perguntou sobre o erro, perguntou sobre o amor, porque onde existe coração restaurado, o comportamento muda. E isso nos leva para a pergunta prática. Tá, mas como fazemos isso hoje? Como fazemos isso dentro de casa?
Como alcançamos o coração dos nossos filhos? E aqui eu gostaria de compartilhar 5 passos. Primeiro, pare e observe. Não vá direto para "Por que você fez isso?", mas pergunte: "O que aconteceu?". Segundo, não rotule. Não diga: "Você não sabe, você é preguiçoso, você não é capaz", de modo algum. Mas diga: "Essa atitude não foi responsável". Não diga: "Você é mentiroso", mas "Por que você escolheu mentir?". Identidade não é comportamento. Terceiro, descubra o coração. Pergunte: o que você está sentindo? O que aconteceu naquele momento? O que você queria de fato naquele momento? O que estava com medo de perder? Quarto, conecte com a verdade. Não pare apenas na emoção. Diga: "Eu entendo que você ficou bravo, mas isso não significa machucar". Quinto, ensine o caminho de volta, porque o Evangelho não termina no erro, termina em restauração. E eu quero terminar com um exemplo. Imagine uma menina chegando da escola. Ela bate a porta, responde mal, fica irritada. A mãe pode fazer 2 coisas. Primeira, vai para o quarto, está sem educação. Resolve o comportamento, mas talvez não o coração. Segunda, filha, eu preciso corrigir esse jeito de falar. Mas antes me conta, aconteceu alguma coisa? Então a menina começa a chorar. Ela tirou nota baixa, está com vergonha, tem medo de decepcionar os pais. Percebe? O problema nunca era apenas a resposta, era o coração. E é exatamente isso que Jesus faz conosco. Ele não ignora o erro, mas também não para nele. Ele alcança o coração. Então, eu termino deixando algumas perguntas. Você conhece os medos do seu filho? Você conhece o que o alegra? Seu filho precisa parecer forte diante de você? Quando ele erra, ele encontra apenas correção ou encontra conexão? Você está cuidando apenas dos frutos ou também da raiz? Pais, não sejam apenas jardineiros que podam frutos. Aprendam também a cuidar das raízes, porque comportamento impressiona pessoas, mas corações transformados glorificam a Deus. E assim encerramos mais uma das nossas mensagens. Espero que você tenha gostado. Deixe um comentário, curta, compartilhe e até a próxima.